Olá, historiadores! Vocês estão prontos para uma história nova? Bom, esse é o primeiro capítulo da série Diários de um Professor. Mas antes de eu chegar concretamente às minhas experiências como professora, nós vamos começar do começo, passo o termo. Hoje eu vou contar-vos como eu me tornei professora, como é que eu embarquei nesse barco furado, nessa aventura. Isso é uma grande aventura, isso mesmo, é uma aventura muito grande. Só que eu acho que a minha profissão é a mais importante e a mais mal paga. Mas enfim, o ano era 2011. Eu estava terminando a 9ª classe e tinha uma colega amiga minha que disse uma vez, de forma muito aleatória, eu acho que eu vou estudar no INE para mim ser professora. Eu peguei naquela ideia e ela ficou total e completamente fixa na minha cabeça. E, à medida que ia evoluindo, íamos estudando a 9ª classe, aquela questão dos exames, a questão de pensar o que é que faríamos o ano a seguir, aquela ideia foi ficando cada vez mais madura na minha cabeça. E eu não lembro muito bem, mas acho que eu partilhei com a minha mãe e ela não achou a ideia má. Tanto que na cabeça dos meus pais eu só tinha 3 opções. Ou eu seria professora, ou eu seria médica, ou eu faria engenharia. Eles tinham um ranço muito grande do Puniv, eles sempre odiaram Puniv. A minha mãe já disse com muita força, nenhum filho meu ia fazer Puniv. E nenhum dos filhos dela fez realmente Puniv, comprou a promessa. Prontos. No início de 2012, nós passávamos o final de ano sempre em Malange, porque o meu pai trabalhava lá. No início de 2012 eu tive que vir para Luanda porque tinha aquela fase toda das inscrições, depois das inscrições tinha a fase do teste. Então eu vim para Luanda sozinha, a família toda ficou em Malange. Eu na altura fiquei na casa da minha avó, que Deus a tenha. E no primeiro dia a minha tia foi comigo, eu não conhecia a cidade de forma nenhuma. Nunca tinha ido à cidade sozinha. Fui daquele dia com a minha tia e ela me mostrou o INE Marista e o INE Garcia Neto. Fui no INE Marista, fui no INE Garcia Neto ver quando é que começariam as inscrições, porque isso era na primeira semana do ano de 2012, se não estou enganada. Depois de vermos quando é que iniciaria as inscrições, vimos quais são os requisitos necessários. Eu voltei lá, né, para fazer as inscrições e fui acompanhada de uma prima da minha mãe, uma tia minha que vivia no Marques. Fiz a inscrição no INE Marista para fazer pré-escolar, né, que é ensino primário, para ser professora do ensino primário, para trabalhar com crianças do ensino primário. Estamos a falar de creche, iniciação até a 6ª classe. E no INE Garcia Neto eu fiz o curso de... Não lembro se é biologia ou quê. Acho que é entre biologia e língua portuguesa. Não, língua portuguesa não. Acho que era biologia, história, ou biologia e química. Uma coisa que tem a ver com biologia, eu já nem lembro muito bem o que era. E pronto, eu fiz as inscrições, fiquei com um talãozinho e fiquei à espera do dia do teste. Eu acordei cedo, saí e fui para o INE Garcia Neto, porque era a primeira escola onde eu tinha que fazer o teste. O teste nesse dia era só no INE Garcia Neto. Eu não sei se eu é que tava muito tonta e peguei mal os táxis, ou se a minha tia no dia que me levou é que ficou tonta e pronto, esbaralhou as coisas, mas eu com a minha tia cheguei lá. Eu saí do aeroporto e peguei diretamente Escongolense. Só que eu acho que eu tinha que pegar primeiro Mutambo Maianga, descer aí no largo da Maianga e depois pegar Escongolense. Se eu pegasse ali ia me deixar ao lado da porta da escola, não, eu peguei Escongolense que passou pelo 1º de maio. Eu comecei a ver e não comecei a reconhecer nada daquilo, eu entrei em pânico. De tanto pânico, eu desci no jumbo e eu comecei a caminhar, a voltar. Eu cheguei no largo 1º de maio e faltavam 45 minutos para a prova começar. Eu comecei a entrar em pânico. Eu só não comecei a chorar no meio da cidade porque não dava, tinha muita gente a passar, as pessoas iam me dar conta. Respirei fundo e perguntei no moço. O moço disse, olha, não estás muito longe, indicou-me a descida para o bairro, a descida do Hospital Militar. Ele disse, olha, vais direito por aqui, vais perguntando
eles vão indicar. Graças a Deus eu fui andando, fui perguntando, consegui chegar na escola a tempo, fiz o teste e fui para casa. Eu não sei se alguns de vocês têm conhecimento, mas dentro do Ministério da Educação, em algumas instituições, as pessoas que têm algum tipo de cargo, lhes são atribuídas algumas vagas. A minha mãe conhecia alguém que tinha esses acessos, ou tinha facilidade a esses acessos. Assim que eu terminei de fazer a prova no INE Garcia Neto, a minha mãe entregou o recibo a essa senhora, no intuito de ajudar. Eu lembro que um dia depois de eu fazer o teste no INE Garcia Neto, iam passar 2 dias e eu tinha o teste no INE Marista. A senhora liga para minha mãe a dizer que não podia ajudar-me porque eu não sabia nem sequer escrever o meu nome. Supostamente no recibo que a minha mãe lhe mandou, o recibo de inscrição, meu nome estava mal escrito. É assim, uma confissão pessoal. Eu peguei ranço dessa aqui, eu fiquei com tanto rancor dessa senhora, eu tive que orar muito para Deus me tirar o rancor do coração dessa senhora. Eu fiquei completamente desmoralizada. Primeiro, pela senhora ter dito que eu não sabia nem sequer escrever o meu nome. Segundo, pela minha mãe ter acreditado nisso, porque foi ela que me ensinou a ler e a escrever, então me caiu um bocadinho mal e eu fiquei com isso assim durante um tempinho. E era tanta gente, tá sabendo aqueles momentos em que você não recebe uma palavra positiva de ninguém, era só todo mundo a colocar pressão em ti e todo mundo a te depreciar. Eu acho que foi Deus que teve ali a me equilibrar nesse momento todo. A desmoralização foi tão grande que eu já não fui pro INE Marista ver as listas. No último dia, foi quando eu lembrei que eu não vi as listas no INE Marista. Nisso, meu pai e a minha mãe ali a tentarem ver o que iriam fazer comigo, em termos de estudo. Ela liga para uma tia minha que vive na cidade, vive no Martins, na Rua 15, e ela vai ver as listas. A questão dos resultados nós vamos ver no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deem like, partilhem bastante. E aos meus alunos, não se esqueçam de escrever que eu sou uma pessoa maravilhosa. Beijos, até o próximo